Oi, gente, tudo bem? Então, vamos gravar mais uma aula aqui para o curso PED, para o OAB, curso gratuito para vocês, uma aula direcionada para exame de ordem. E vou falar com vocês hoje sobre concurso de crimes. Gente, esse é um tema muito doutrinário, ele tem uma parte doutrinária muito importante. Muitas coisas vocês vão achar no corpo da lei, mas muita coisa é específica da doutrina que vocês precisam entender. Então, essa aula aqui é muito importante mesmo, e é muito importante que você fique atento. Porque se você não entender isso aqui agora, quando você pegar a letra da lei, você não vai entender tão bem. E aí você vai precisar pegar um livro de doutrina para poder se aprofundar. Então a gente precisa unir aqui as duas coisas, tanto a lei quanto a doutrina. Então a gente precisa prestar bastante atenção nessa aula. Preciso bastante da ajuda de vocês, que vocês estejam atentos. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar lá no Instagram, Prof. César Marques, que a gente vai lá e eu tento tirar a sua dúvida. Tudo bem? Você me manda lá no direct a sua pergunta, fala, olha, César, eu assisti o vídeo lá de concurso de crimes e eu fiquei com dúvida nisso aqui, ou eu fui fazer uma questão aqui do exame de ordem de direito penal, ou de processo penal, eu fiquei em dúvida, você pode me ajudar? Eu estou aqui para isso mesmo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Falar aqui com vocês. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês aqui uma questão do exame de ordem, e aqui não é uma aula simplesmente de correção de questões. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar aqui, a gente vai estudar o tema, e no final dessa aula a gente vai responder essa pergunta. Tudo bem? Então, vamos lá. No exame da OAB, o que foi perguntado? Falou assim, Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados no inquérito de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão do excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Gente, mais importante aqui foi a historinha que a gente falou no começo. Até ali, quando ele fala a causa eficiente da morte do casal. Como vocês podem ver aqui, ó. Quando ele chega aqui e fala aqui, ó, da causa eficiente da morte do casal. Isso aqui foi a parte importante da questão. Depois disso aqui é uma parte um pouco processual, tudo bem? E aí ele fala que o promotor de justiça se manteve inerte, e depois de vários meses com a omissão do promotor, o filho do casal falecido procura advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação da queixa em ação penal, privada, subsidiária da pública, então ele já deu aqui, ó, a resposta da parte processual. Eu acho que essa questão, por exemplo, poderia ser uma questão até de segunda fase da OAB, se ele não tivesse aqui dado essa resposta, se ele deixasse ela em aberto, e aí a pessoa na segunda fase teria que dizer que seria uma ação penal privada, subsidiária da pública, enfim. Mas a gente precisa ter atenção até ali, quando ele joga um artefato. E aí ele vai te perguntar que você deverá imputar Juarez a prática dos crimes de homicídio em. Aí ele vai falar para você. Concurso material requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Concurso formal requerendo a exasperação da pena mais grave em razão dos crimes. Continuidade delitiva requerendo a exasperação da pena ou concurso formal requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Gente, todas essas respostas aqui são respostas que estão de acordo com o que está na lei. O que eu quero dizer? Tanto existe o concurso formal, e ele sim, ele vai trazer a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Existe o concurso formal que gera a exasperação da pena, existe a continuidade delitiva que gera a exasperação da pena, e existe o concurso formal que gera a soma das penas. Esses aqui são as modalidades de concurso de crimes, ele colocou tudo junto. Tudo bem? Então a gente precisa ter atenção. Vamos lá. A gente vai começar falando no concurso de crimes do concurso mais fácil que tem da gente entender, que é o concurso material. O concurso material, ele vai estar ligado a existir mais de uma ação ou omissão. Então vai ter que ter mais de uma conduta. Mais de uma conduta gerando mais de um crime, podendo gerar 2, 3, 4, 5 crimes. Tudo bem? Aí a gente vai ter. A cada ação vai ser gerada um crime. E aí, a partir disso, quando a gente tem a cada ação se gerando um crime, a gente tem um concurso material e a gente vai ter uma acumulação de penas. O que é isso? A gente vai ter as penas somadas. César, o que você precisa entender aqui? O principal que você precisa entender aqui é o seguinte, gente. A gente precisa primeiro entender o que é conduta. Porque a gente pode achar, por exemplo, que uma conduta é alguém esfaqueando uma pessoa para realizar um homicídio.
O momento dele esfaquear, os vários atos que ele usa para esfaquear uma pessoa, não são várias condutas, são vários atos. Atos geram uma conduta. E uma conduta pode gerar um ou mais crimes. Tudo bem? César, como que uma conduta, uma única conduta, pode gerar mais crimes? Ela pode, por exemplo, você explodir uma bomba e gerar a morte de várias pessoas. Você gerou homicídio de diversas pessoas, você gerou vários crimes. E você teve aqui um ato que foi apertar o botão para explodir a bomba, ou então acender ali o gatilho para poder explodir a bomba, ou e aí você teve um ato, você teve uma conduta e você teve vários crimes. E você pode ter também vários atos, uma conduta e um crime. Você pode ter vários atos, várias condutas e vários crimes. O que eu posso ter? Uma pessoa com uma arma de fogo matando outras diversas pessoas. Você tem vários atos, várias condutas, porque ele atira diversas vezes, e você tem vários crimes. Ou você pode ter vários atos, como eu falei com você, uma pessoa dando facadas em alguém, que gera uma conduta de matar alguém, que gera um crime. Perfeito? Mas o mais importante que a gente vai estudar quando a gente está falando de concurso formal é que uma conduta pode gerar vários crimes, como a gente falou, a explosão aqui da bomba. Tudo bem? E essa vai ser a parte fundamental da nossa aula. Primeiro aqui, o concurso material ele é o mais simples. A gente tem mais de uma conduta, gerando mais de um crime, e aí a gente tem o concurso material e a gente tem acumulação de penas. César, onde que eu vou achar concurso material, concurso formal e continuidade delitiva? Artigos 69, 70 e 71 do seu Código Penal. Tudo bem? Vamos seguir. A gente entendeu, então, que existe uma diferença entre o que é ato, o que é conduta e o que é crime. Então, a gente entende que aqui no concurso material, a gente com mais de uma ação ou omissão, então mais de uma conduta, a gente gera mais de um crime, a gente gera com duas condutas, dois crimes, três condutas, três crimes, ou por aí vai, e a partir disso a gente vai ter um concurso material e a gente vai ter uma acumulação de penas. Perfeito? O normal, mais comum, o exemplo aqui mais comum é, por exemplo, uma pessoa com uma arma de fogo resolve matar duas ou mais pessoas. E aí ela atira em duas pessoas diferentes. E aí ela gera dois crimes diferentes, com duas condutas diferentes. E aí ela tem um concurso material e ela tem acumulação das penas. A gente já teve um caso no STJ que foi julgado diferente, que foi o caso muito famoso que aconteceu em São Paulo, que uma pessoa entrou numa sala de cinema e atirou em diversas pessoas. Então ela tinha diversos dolos ali, ela realizou diversas condutas, matou várias pessoas, realizou vários crimes e não gerou concurso material, porque o entendimento do STJ foi que houve uma unidade de desígnio. E havendo uma unidade de desígnio, a gente tem um concurso formal. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Mas entenda que esse é um caso à parte. O normal é o quê? Eu quero matar duas pessoas, eu atiro duas vezes, eu tenho um concurso material, eu vou ter acumulação de penas. Tudo bem? Esse é o comum, esse é o que provavelmente vai cair na sua prova, porque o exame da ordem ele não quer lidar ali com divergências doutrinárias, ele quer ser assertivo. A gente está estudando aqui para a prova objetiva. Tudo bem? Vamos seguir, gente. Concurso formal próprio. O que é o concurso formal? Gente, o concurso formal ele vai acontecer quando a gente tem uma conduta e essa conduta gera mais crimes. Tudo bem? O que acontece aqui? No concurso formal próprio, a gente tem uma conduta que gera dois crimes e a partir disso, a gente vai ter a exasperação da pena. O que é a exasperação da pena? Vou começar pelo final, que é a exasperação da pena. Depois eu explico para vocês o que é o concurso formal. Tudo bem? A gente precisa saber o que é a exasperação da pena. E a exasperação da pena nada mais é do que uma questão jurídica, tudo bem? Uma ficção jurídica, para a gente poder criar um método de pena que seja menor do que a acumulação de penas. Porque a acumulação de penas poderia ser demasiadamente punitiva para alguns casos, quando a gente percebe que não existe simplesmente uma acumulação, quando a acumulação das penas não seria algo justo. Então foi criada uma ficção jurídica que é a exasperação das penas. E essa exasperação das penas, ela causa um aumento de 1/6 até 1/2, no caso do concurso formal próprio, que ele vai ser gerado a partir do crime mais grave que a pessoa praticou. Então ela vai ter uma conduta, vai ser gerado mais de um crime, a gente vai pegar o crime mais grave desses crimes,
tudo bem? E a gente vai aumentar ele de 1/6 até 1/2. Ah, César, quanto que vai aumentar de 1/6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5? Isso aí vai depender do número de crimes que foram criados por aquela conduta, tudo bem? É assim que o STJ adota. E aí, para 1/6, ele tem quando é um crime só, e depois 1/5 quando são 2 ou mais crimes, 3 com 1/4, 1/3, 5, e aí até 1/2 de 6 ou mais. E aí ele tem ali a partir de 1/2, desculpa, a gente fez errado o contrário. Ó, 1/6 quando a gente tem um crime, 1/5 quando a gente tem 2 crimes, 1/4 quando a gente tem 3 crimes, e 1/3 quando a gente tem 4 crimes, e 1/2 quando a gente tem 5 crimes ou mais. Tudo bem? É assim que o STJ trabalha. Mas você precisa saber disso? Não, isso não cai na sua prova. É só um método que o STJ indica. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. A gente tem uma conduta, agora eu preciso da atenção de vocês. A gente tem uma conduta gerando 2 crimes. Como que isso acontece, César? Bom, vou dar aqui um exemplo que acontece diariamente, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Um assalto a um ônibus, um roubo a um ônibus. Uma pessoa entra no ônibus, ela tem uma vontade só, que é de assaltar o ônibus, ela tem um planejamento de entrar no ônibus e assaltar o ônibus inteiro. Perfeito? Então aqui a gente percebe uma unidade de desígnio. O que é? Ele tem um planejamento. O planejamento dele é entrar no ônibus e roubar todo mundo que está dentro do ônibus. Tudo bem? Isso é importante quando a gente for diferenciar do concurso formal impróprio. Beleza? E aí, quando ele entra dentro do ônibus, ele fala assim: eu vou assaltar todo mundo que está dentro do ônibus, eu tenho esse planejamento, esse é o meu desígnio. E ele chega lá e ele assalta 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, quantas sejam, a partir de uma conduta. Ah, César, mas ele vai retirando, vai subtraindo de várias pessoas. Mas a violência ou grave ameaça dele, que é a forma como ele utiliza para subtrair, é uma só. Você concorda? Ele chega no ônibus, anuncia o assalto, ele tem ali aquela grave ameaça, que se a pessoa não entregar para ele, ele pode atirar na pessoa, cometer algum tipo de violência. A pessoa entrega as coisas para o bandido ali naquele momento. Perfeito? Tudo bem. O agente realizou, então, com uma conduta, com uma grave ameaça, ele realizou diversos crimes. Beleza? E a gente percebe aqui a unidade de desígnio. Ele tem um desígnio só, ele tem uma vontade só, e a vontade essa que era de assaltar todo o ônibus. Ele realizou com uma conduta? Com uma conduta. Ele realizou vários crimes. Perfeito? Nesse caso, a gente tem um concurso formal próprio. E o que ele vai gerar? Ele vai gerar, você vai pegar o crime, e você vai pegar o crime mais grave dentro desses crimes, e aí você vai pegar como concurso formal próprio, você vai fazer a exasperação da pena a partir do crime mais grave. César, mas nesse caso todos os crimes foram iguais, porque ele realizou o roubo da mesma forma com todo mundo. Perfeito. Então você vai pegar o valor da pena do roubo que você daria para um roubo e você vai fazer a exasperação da pena a partir desse aumento, de acordo com o que a gente falou, que é a medida do STJ de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 e 1/2. Beleza? É assim que vai funcionar. César, mas quando que eu vou ter crimes diferentes com uma conduta? Um exemplo muito dado pela doutrina é, por exemplo, quando você está dirigindo um carro e você, com o seu carro, você perde o controle e você atropela uma pessoa e você comete um homicídio. E você atropela uma outra pessoa e realiza uma lesão corporal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a pena mais grave e a partir dessa pena mais grave eu vou fazer a exasperação da pena de 1/6 até 1/2. Porque com uma conduta só, que foi de estar dirigindo, e eu vou ter realizado um crime culposo, tudo bem? Culposo. Eu vou ter realizado 2 crimes culposos ali na direção de veículo automotor e eu realizei 2 crimes diferentes. Então eu vou pegar o crime mais grave e vou realizar a exasperação da pena. A gente tem ainda no artigo que trata do concurso formal próprio, dizendo que caso essa exasperação da pena, o que vai acontecer? O que chamam de concurso material benéfico. Se a gente tiver, no caso da exasperação da pena, uma pena maior do que seria a soma das duas penas, a soma, por exemplo, do homicídio com a lesão corporal culposa, se ela der essa soma de penas de menor do que a pena mais grave do homicídio com a exasperação, tudo bem? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma das penas. Porque a exasperação foi um método criado para diminuir
a pena, diminuir a punição que o Estado vai dar para aquela pessoa a partir do entendimento que seria muito grave para ela realizar a soma da pena. Mas, nesse caso, a soma da pena não vai ser muito grave, ela vai ser menos grave do que a exasperação. Então, é melhor a gente afastar a exasperação e utilizar a soma das penas. Perfeito? Então, a gente tem o concurso formal próprio, a gente tem o concurso formal próprio com o concurso material benéfico, que pode também aparecer na sua prova. Então, grave esses nomezinhos, porque eles são nomes técnicos e são usados na prova. Perfeito? Agora a gente vai falar da coisa mais difícil que a gente tem aqui. Tá bom? A gente vai partir para o concurso formal impróprio. Só uma coisa que eu tenho que falar para você antes. Preste atenção. Concurso formal próprio. Tudo bem? Concurso formal próprio. Vamos só relembrar e vamos partir para o concurso formal impróprio. Uma conduta gera dois crimes diferentes. Esse concurso formal, ele é próprio e ele vai ter exasperação. Beleza? Uma conduta, unidade de desígnios, eu não tenho desígnios autônomos, que vai ser o que marca o concurso formal impróprio, que são desígnios autônomos. E aí a gente tem que ter atenção, porque não é questão de ter um dolo autônomo. Porque aqui, quando a gente fala, por exemplo, da pessoa que entra no ônibus para realizar o assalto, é lógico que ele tem dolo diferente ali. Ele tem vários dolos de realizar o crime com várias pessoas diferentes dentro daquele ônibus. Perfeito? Mas ele tem um planejamento comum, que esse é o desígnio autônomo dele. Que esse é o desígnio, a unidade de desígnio dele. Tudo bem? Então a gente tem que ter atenção nisso. Quando a gente fala de concurso formal impróprio, a gente fala de desígnio autônomo. Quando a gente fala de concurso formal próprio, a gente fala de unidade de desígnio. Tudo bem? E qual que vai ser a diferença? No concurso formal impróprio, gente, a gente vai ter unidade de conduta gerando dois crimes, mas existem desígnios autônomos. E aí a gente vai ter cumulação das penas, como se fosse um concurso material. Gente, isso eu acho muito interessante porque o código foi muito inteligente nessa parte. Isso aí a gente não tem o que negar. Vamos falar aqui. A gente tem um concurso material. O que o concurso material faz? Acumulação das penas. Beleza? Por quê? Porque ele percebe que existem dolos diferentes, porque ele percebe que existem duas condutas, porque ele percebe que ali existe uma vontade maior, existe uma criminalidade maior, existe um anseio maior de realizar alguma lesão, algum bem jurídico. Tudo bem? Então a gente tem a soma das penas com a punição mais alta. Aí a gente tem o concurso formal próprio, que é o quê? Eu percebo que existe uma lesão ao bem jurídico, mas existe uma unidade de desígnio. Então, na verdade, ele não tem várias vontades cumulativas, ele não tem vários concursos diferentes, ele não tem vários crimes assim que me chamem tanta atenção. Então, o que eu faço? Eu vou exasperar a pena. Mas quando nesse caso, quando eu percebo que por mais que exista só uma conduta, existem desígnios autônomos, que é algo que parece muito com dolo, parece muito com ter dois dolos, e por mais que exista uma conduta, eu vou fazer a acumulação das penas. Porque isso aqui de ter desígnios autônomos vai se assemelhar pelo direito penal nosso brasileiro, como se houvesse mais de uma conduta. Então, eu vou tomar a mesma medida do que o concurso material. O concurso material, ele faz a acumulação das penas. Então, quando eu tenho desígnios autônomos, eu vou também fazer a acumulação das penas. Perfeito? E qual que é o exemplo que a gente pode dar de desígnios autônomos? Gente, a gente pode dar o exemplo da nossa questão. A nossa questão, o Juarez queria matar duas pessoas diferentes. Ele queria matar duas pessoas diferentes. E ele tinha um planejamento diferente de atingir cada pessoa. Ele queria cada pessoa. Ele tinha um desejo de cada pessoa. Tudo bem? Então, se ele tinha o desejo de cada pessoa, se ele queria gerar o crime de cada pessoa, e com uma conduta que ele fez, realizou a explosão, tudo bem? E aí ele matou as duas pessoas, então ele tem ali o dolo de duas pessoas, e ele não tem unidade de planejamento, porque ele quer atingir a vontade dele, o desígnio dele é de atingir pessoas diferentes. Tudo bem? O desígnio dele, o planejamento dele é de atingir pessoas diferentes. Quando a gente fala da pessoa que está assaltando o ônibus, o desígnio dela é atingir todo mundo que está dentro do ônibus. O desígnio ali do Juarez não é atingir qualquer pessoa que possa ser atingida pela bomba. Não é. É atingir pessoa A e pessoa B. Tudo bem? Então, ali, como existe desígnios autônomos, a gente tem cumulação das penas. O que acontece, gente? Uma questão que aí é muito doutrinária e é importante a gente ter o conhecimento, mas o que é mais importante eu vou falar agora. Quando você estiver na sua prova, é muito importante, isso é um macetinho de você diferenciar o concurso formal próprio do impróprio. Ele é totalmente correto doutrinariamente? Não, ele não é totalmente correto doutrinariamente. Eu vou explanar para você depois.
Tudo bem? Mas eu quero que você pegue isso porque é assim que cai na OAB. O examinador tem que cobrar dessa forma. Então tem que ensinar para você dessa forma. Quando a gente tem dolo, mais culpa, ou culpa e culpa, a gente vai ter o concurso formal próprio. Então, atenção, quando eu tenho um crime doloso mais um crime culposo, eu vou ter o concurso formal próprio. Diante disso, eu vou ter o quê? Exasperação da pena. Se eu tiver um crime culposo, como é o exemplo que eu falei com vocês, do crime da pessoa que estava dirigindo o carro, tudo bem? Ela teve um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, tudo bem? Quando eu tenho culpa mais culpa, eu vou ter também concurso formal próprio. Isso acontece, isso aparece na prova de vocês. Quando eu tenho dolo mais dolo, seja ele dolo mesmo, dolo direto, ou eu tenha dolo eventual, eu vou ter concurso formal impróprio. Esse é o macetinho que a maioria dos cursos passa para vocês e diz para vocês que é o correto. Ele não é totalmente correto doutrinariamente, porque o que esse macetinho quer dizer para você é que desígnio autônomo é a mesma coisa de dolo, que desígnio é dolo. É como se desígnio fosse dolo. E aí, existir desígnio autônomo, tem que ter dolo mais dolo. Mas não é isso. Desígnio autônomo, a gente vai estar falando principalmente de planejamentos diferentes. Tudo bem? Capacidade de atingir pessoas diferentes, de formas. Pode ser de uma mesma forma, quando a gente está vendo aqui na questão, como a explosão. Mas o desígnio dele, o planejamento dele é atingir pessoas diferentes, certeiramente. Diferente seria, por exemplo, se eu, desejando matar, de repente, o prefeito da minha cidade, instalo uma bomba no carro dele. Eu sei, eu tenho a consciência que o prefeito tem um motorista ou que o prefeito tem um motorista e normalmente é acompanhado do seu assessor. Mas eu não me importo com a morte deles. Eu vou ter o dolo, o meu desígnio de matar o presidente. Os outros são mera consequência. E aí eu vou ter aquele dolo que a gente chama de dolo indireto. Nesse caso, eu tenho concurso formal o quê? Tenho concurso formal próprio. Eu vou ter cumulação das penas? Não. Eu vou ter exasperação da pena. E existe dolo aqui em todo esse conceito, existe dolo direto e o dolo indireto. Perfeito? E mesmo assim, eu vou ter um concurso formal próprio. César, ué, mas o macete não é que quando tem dolo mais dolo, o concurso formal é impróprio? Sim, porque o macete tem os seus pequenos defeitos, porque ele não está doutrinariamente totalmente correto. No entanto, você pode levar isso para a prova, porque a prova não gosta de dificultar nesse sentido doutrinário, mas é importante você saber. É bacana você saber. Vai que o examinador está num dia lá que ele quer fazer a mudança do exame de ordem. Você está preparado, outras pessoas não estão. Outras pessoas estão indo com o quê? Com esse discurso de que dolo mais culpa, ou culpa mais culpa, concurso formal próprio. Ou então, quando tiver dolo mais dolo, concurso formal impróprio. Não, a grande questão aqui é se existe desígnio autônomo ou unidade de desígnios. Quando eu tenho unidade de desígnios, eu tenho concurso formal próprio. Quando eu tenho desígnios autônomos, eu tenho concurso formal impróprio. Tudo bem? Gente, eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas eu preciso que vocês tenham atenção. E aí, quando a gente for terminar aqui a aula fazendo aquela questão, a gente vai compreender cada vez melhor esse assunto. Eu vou partir agora para falar com vocês. Importante aqui. Eu separei uma jurisprudência para vocês dizendo exatamente isso que eu falei com vocês da questão do dolo, porque é até uma forma como a jurisprudência usa. Por isso que o examinador usa dessa maneira. E aí existe um erro doutrinário. Existem diversos doutrinadores que falam que a jurisprudência usa de maneira errada esse conceito de desígnio autônomo, de ser um conceito como se o desígnio autônomo fosse dolo. No entanto, isso sou estranho, porque o artigo ele fala que o crime tem que ser doloso e com desígnios autônomos. Se ele fala que o crime tem que ser doloso e com desígnios autônomos, gente, por que ele falou isso duas vezes? Por que ele falou dolo duas vezes no artigo? Ele não precisava falar isso. Ele podia falar que na conjunção de crimes dolosos você tem concurso formal impróprio. Pronto. Mas não, ele falou de desígnio autônomo. Ele falou de questão de planejamento, da forma como você vai chegar nesse crime. Tudo bem? Beleza. Então, o que a jurisprudência fala e como que vai cair normalmente na sua prova? Concurso formal imperfeito é uma conduta única. A distinção entre o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio é o elemento subjetivo, que é a questão dos desígnios autônomos. Refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Aí a gente tem a diferença do dolo direto e do dolo eventual, que a gente pode estudar em outra aula, quando a gente falar de dolo eventual e culpa consciente.
Tudo bem? E aí ele resulta em desígnio autônomo quando a gente tem dolos diferentes. É isso que diz a jurisprudência. E aí, aqui, a jurisprudência, quando falou disso, ele falou do caso de uma pessoa que esfaqueou uma mãe, querendo matar tanto a mãe quanto a criança que estava no ventre da mãe. E aí houveram desígnios autônomos. Para ele, isso aí são dolos diferentes. E aí, a partir disso, a gente teve o concurso formal em prova. Perfeito? Vamos para a última parte aqui da nossa aula, vamos para crime continuado. Eu sei que desígnio autônomo é uma coisa um pouco difícil, talvez você precise ter bastante atenção, foi porque você precisava ter mais atenção. E aqui a gente precisa ter atenção por quê? Porque crime continuado é o que mais cai. É o que mais aparece na sua prova. Mais do que o concurso formal, mais do que o concurso material, crime continuado é o que mais cai. Na nossa questão aqui não é crime continuado, mas ainda é o que mais aparece. Bom, o crime continuado, parecido com o que acontece no concurso material, ele vai ter mais de uma ação ou omissão. Só que aqui a gente vai ter uma outra ficção jurídica, porque o crime continuado, esse crime, essa mais de uma ação ou omissão, ela é realizada na mesma condição de tempo, lugar e mesma maneira de execução. Então a gente fala que é uma continuação daquele crime, é a continuação do primeiro crime. Tudo bem? Só que uma coisa que marca o crime continuado, e são duas coisas que vocês precisam saber, e aí, que são o que aparece na sua prova, é o que seria mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução. Maneira de execução, gente, é porque tem que ser o mesmo crime. Isso aí que vocês têm que lembrar. Tem que ser o mesmo tipo penal. Ah, pode ser um furto qualificado e um furto simples? Pode, mas tem que ser furto e furto. Não pode ser furto e roubo, não pode ser furto e extorsão, não pode ser roubo e extorsão, não pode ser roubo e furto. Isso é o que mais aparece na prova. Não pode ser homicídio e infanticídio, não pode. O crime continuado ele tem que ser roubo e roubo, furto e furto, extorsão e extorsão, tudo bem? Apropriação indébita e apropriação indébita, tudo bem? Existem alguns casos que a jurisprudência abre mão, mas são em crimes de sonegação fiscal e que normalmente não aparecem na sua prova. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. O que você tem que decorar é crime quando ele for roubo tentado e roubo consumado. Pode. Quando for um roubo simples e um roubo qualificado, pode. Quando for um roubo e um furto, não pode. Quando for um furto e uma extorsão, não pode. Quando for um furto simples e um furto qualificado, pode. É crime continuado. E a outra coisa que a gente precisa saber do crime continuado é o que seria a mesma condição de tempo. O STJ diz que é de 30 dias. Se a pessoa realiza aquele furto no dia A, tudo bem? A linha, e depois ele realiza esse crime de furto no crime A 5 linhas, que foram 5 dias de diferença, a gente tem crime continuado. Se ele for daqui no dia A linha e depois no dia A 32 linha, não tem crime continuado. Aí a gente já tem dois crimes diferentes, a gente já vai ter concurso material. Tudo bem? De crimes. O que seria mesmo lugar? Para o STJ, mesmo lugar é mesma cidade ou região metropolitana. Se for para outro estado, o STJ fala, olha, aí não é a mesma condição de lugar. Tudo bem? Maneira de execução parecida, e o principal que a gente precisa gravar sobre maneira de execução é que seja o mesmo tipo. Tudo bem? Seja o mesmo tipo penal. E isso é importante para o crime continuado. Tá bom? Bom, a gente tem um crime continuado específico e a gente tem um crime continuado comum. Quando a gente tem um crime continuado comum, a gente tem lá o artigo 71, que a gente vai ter a exasperação de 1/6 a 2/3. Tudo bem? Quando a gente tem um crime continuado específico, são crimes dolosos, com vítimas diferentes, e que exista violência ou grave ameaça. Nesse caso, a gente pode ter o aumento até o triplo, tudo bem? Do crime. Beleza? Quando o crime for continuado específico. E aí a última informação que você precisa saber muito, que cai muito, cai prova sim, prova também, cai sempre no exame de ordem. Se não cai na primeira fase, é provável que caia na segunda. Se não cair na segunda fase do exame anterior, é provável que caia na primeira. Súmula 711 do STJ. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vamos imaginar o seguinte. João realizou um furto, porque ele trabalha, vamos dizer, como caixa de supermercado, e ele teve a possibilidade de subtrair um dinheiro que estava no caixa, e aí ele realiza aquele crime, ele subtrai no dia 1, e aí no dia 2 ele vai subtrair de novo, no dia 5 ele vai subtrair de novo, e no dia 15, quando ele vai subtrair, entrou uma lei no dia 10 que modificou a pena, tornou a lei penal mais grave para aquele crime. A partir disso, João vai responder no crime continuado como se fosse por todos os crimes naquela pena.
porque ele está continuando o crime. Assim como no crime permanente. Qual o caso do crime permanente, Sam? É, por exemplo, uma pessoa que mantém uma clínica clandestina. Eu tenho uma clínica clandestina para realizar aborto, por exemplo. Eu tenho uma clínica clandestina e eu sou, na verdade, um curandeiro e me faço de médico. Finjo que tenho um diploma, finjo que tenho um CRM, e aí eu fico lá atendendo. E aí, durante esse tempo, aumenta a pena dessa pessoa, que é se falsear de condição de médico. Tudo bem? Ele falseia que ele é médico. Então, ele, nessa clínica, ele continua realizando esse crime e aumentou a pena. Aumentou a pena durante esse tempo. Gente, não importa se foi a partir do dia 10 ou se foi um dia antes dele ser preso, tudo bem? O que importa é que vai ser aplicada a lei penal mais grave. E isso é totalmente contrário à nossa lógica, normalmente, que é só a lei penal mais benéfica retroage. Aqui, no caso, é como se a lei penal mais grave retroagisse. Mas o entendimento do STJ da jurisprudência é que não existe uma retroação, porque o crime continuado é como se ele fosse um só, como se ele fosse um crime só. Tudo bem? E o crime permanente também é como se ele fosse um crime só que ele é deslocado no tempo. Então não existe retroação, porque eu estou falando de um único crime. Tudo bem? Essa é a ideia do STJ. E a ideia que vocês têm que levar, e essa súmula vocês têm que saber. Beleza? Para fechar nossa aula, vamos resolver a questão. Como eu falei com vocês, o que era importante? Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma conduta só. Ele jogou uma bomba. Beleza? Ele foi essa conduta. A conduta dele aqui é até clara, naturalística, mas a gente pode ter uma conduta que não seja simplesmente naturalística, mas que seja uma ficção jurídica. Mas a conduta dele é naturalística, ele jogou um artefato explosivo, explodiu e causou a morte de 2 pessoas. Mas aqui, nesse caso, ele cria tanto a morte do marido como da esposa. Pelo critério que a gente utiliza da jurisprudência, a gente tem aqui 2 dolos, beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem o concurso formal impróprio. E qual que é a resposta do concurso formal impróprio na pena? A resposta do concurso formal impróprio na pena é a acumulação das penas. Então, nesse caso, a gente tem o concurso formal impróprio e a gente vai ter acumulação de penas. Beleza? Então, qual que é a nossa resposta? Concurso material? Não é concurso material. Seria um concurso formal? Sim, é concurso formal. Requerendo a exasperação da pena? Não, não é exasperação. O que a gente quer é a soma das penas. Tudo bem? A acumulação de penas. Então, seria continuidade delitiva? Não, não é continuidade delitiva, porque ele só teve uma conduta, não teve mais de uma conduta. Se ele não teve mais de uma conduta, a gente já elimina concurso material e continuidade delitiva. A gente fica só com as opções de concurso formal. E aí na D está lá, concurso formal, requerendo a soma das penas para cada um dos delitos. Exatamente, ele realizou 2 homicídios. Beleza? Ele teve desígnios autônomos? César, ele teve desígnios autônomos ou ele teve unidade de desígnios? Ele tinha uma finalidade só? Não, ele não tinha uma finalidade só. Ele tinha a finalidade de tirar tanto a vida do marido quanto a vida da esposa. Para ele era importante que se realizassem os 2. Beleza, gente? Espero vocês numa próxima aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Prof. César Marques. Estou aqui para isso. Se quiserem os slides dessa aula, fala comigo lá também, que eu passo para vocês. E qualquer material que vocês precisarem, enfim, entre em contato que a gente está aqui para trabalhar pela aprovação de vocês. Beleza? Um grande abraço, gente, e até a próxima.